A cura de uma jovem adivinhadora. A cura. Quem acredita na Bíblia? Olha o que a Bíblia diz. A cura de uma jovem adivinhadora. Pressupõe-se que quem precisa de cura é o doente. Não é verdade? Quer dizer que adivinhar não é coisa boa. A adivinhação a Bíblia trata como doença. Na verdade, é um problema espiritual. Uai, mas e a profecia diferente? A adivinhação não traz resultado, a profecia traz resultado. Eu já vi gente adivinhando a vida do outro e não mudou em absolutamente nada a vida da pessoa. Pelo contrário. A profecia é a palavra de Deus, essa traz resultado. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Olha o que o espírito enganador dizia. O espírito enganador está em toda parte do mundo. Só que, infelizmente, o espírito enganador, ele age demais neste país, nessa nação. E o pior, faz jus ao nome enganador e consegue enganar muitos. Nem Valdemiro, nem Francileia, nem meu livro, meus livros, são base de salvação para quem quer que seja. Não. Só a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo, que comprou a nossa paz, a nossa liberdade com seu sangue, são base de salvação, de vida eterna. Nem um homem, nem religião é base disso ou daquilo. A base da nossa fé, da nossa salvação, chama-se Palavra de Deus. A saber, o Verbo, que no princípio era o Verbo, mas depois se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. Eu não vim aqui para dizer que você tem que me adorar, me admirar, até porque eu não sou muito fácil de compreender, não. Tem muita gente que às vezes olha para mim e fala, ele está indo na contramão. Não é na contramão, depende de quem está na outra via. É isso mesmo. Depende muito de quem está na outra via. Eu não faço acordo com Satanás, com corrupto. Não, meu acordo é com Deus, minha aliança é com Deus. É com a palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês, o espírito enganador adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Está dizendo que ele resolvia os problemas ou que ele adivinhava? Adivinhar é resolver? Não. Você viu problemas resolvidos hoje aqui, não? Só que você não viu nem 1%, porque a partir de hoje,
você vai observar a sua vida e vai ver a mudança de Deus na sua vida. Presta atenção e cobra de mim. Pode cobrar, porque eu vou orar de madrugada por você. Pode cobrar. A Bíblia diz: credes em Deus e estareis, e nos seus profetas e prosperareis. Eu fiz uma reunião com uns bispos, uns 70 bispos esses dias, e disse: Deus é responsável pela segurança das pessoas, a nossa segurança. E nós, profetas, somos responsáveis por levar o povo a prosperar, através do nosso sacrifício, jejum, oração e entrega diante de Deus. Amém? Escuta a palavra, filhinha, por favor. Então, esta mulher adivinhava a vida e dava lucro aos seus senhores. Ela mesma não tinha o lucro não, porque o demônio estava nela, judiando dela. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu daquela mulher. O apóstolo Paulo deu ordem àquele espírito mau que saísse daquela mulher e a deixasse livre, livre, que é o que nós buscamos e não abrimos mão. Quem é que não abre mão da sua liberdade? Levanta a mão. Nem eu. Eu viajo o mundo inteiro, eu e a bispo, você sabe disso. Poucos meses atrás você acompanhou a gente em Angola, não acompanhou? Quem acompanhou em Angola? Lá em Angola a gente não pode nem anunciar. Se a gente anunciar um mês antes, dá 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Então, eu sou livre, você é livre, porque Deus pagou um preço da nossa liberdade. Amém, igreja? Jesus pagou o preço. E esta mulher não era livre, ela era escrava do demônio, e era escrava dos senhores, dos empresários dela, que ganhavam dinheiro com ela adivinhando a vida dos outros, sem resolver absolutamente nada. Está cheio de crente correndo atrás de adivinhação. Está cheio de crente com coceirinha no ouvido, como disse o apóstolo Paulo. Fala o que está acontecendo comigo. O sujeito fala e a coisa piora ainda mais. Se o profeta falar a verdade, a coisa tem que mudar na sua vida. Se não mudar, porque ele não falou a verdade, ele é adivinho e não profeta. O profeta profetiza e Deus endossa, Deus assina. Amém, igreja? Deus assina. Então, olha o que aconteceu. Paulo deu ordem: Satanás, larga esta mulher. E ela foi livre, ficou livre. Versículo 19. Paulo e Silas açoitados e presos. Paulo e Silas açoitados e quê? Ele era mafioso? O apóstolo Paulo era criminoso? Hein? Ele desviava a verba pública? Foi ele que inventou o mensalão, o valeroduto? Foi? Por que ele foi preso? Ele foi preso, ele e o Silas. Eram homens de Deus? Não só eram homens de Deus, como até o demônio que estava na mulher reconheceu, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Até Satanás reconheceu que esses homens eram de Deus. Pode ver aí, ó.
Até o diabo tem que reconhecer que nós somos de Deus. Até o diabo. Então pronto. Foram presos, sabe por quê? Porque pregavam a palavra de Deus. Porque pregavam a liberdade e proporcionavam a liberdade às pessoas. Quem prega a liberdade e proporciona a liberdade vai ser sempre maltratado e perseguido. Porque Satanás tem o exército dele, a facção dele, que trabalha escravizando, se especializa na arte de enganar, de mentir, de ludibriar, e escravizam pessoas. E as pessoas nem percebem que são escravas. Não aceite ser escravo, porque Deus te chamou para a liberdade. Não aceite. Continuando. Vendo seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, que coniventes com aquilo, né? E levando-os aos pretores, as autoridades disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhes deram muitos açoites, e os lançaram na prisão, no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha só. Paulo e Silas, dois dos mais abençoados apóstolos, um apóstolo, o outro bispo, dois dos mais abençoados servos de Deus que já pisaram a terra. Presos, açoitados, maltratados, e a recomendação das autoridades foi: vigia-os com toda a segurança, guarda-os para que não saiam do tronco. Quem sabe o que é tronco? Quando você escuta a palavra tronco, isso aí te remete a quê? Você lembra de quê? Escravo, escravidão. Tronco sugere o quê? Escravidão. E esses homens foram presos em quê? Em troncos, em correntes, em algemas. Como se não bastassem as celas trancadas, lá dentro tinha troncos e eles foram colocados lá. Só que esses que fizeram isso, se esqueceram de uma coisa. A palavra diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis. E não tem tronco que segura aquele que é livre. Não tem cadeia que segura aquele que é livre. Aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode segurá-lo, mantê-lo preso. E lá estavam eles, presos, no meio de infratores, de criminosos, como se fossem criminosos. Em nenhum momento blasfemaram, em nenhum momento reclamaram, murmuraram, ou pensaram que estavam abandonados por Deus, porque é assim que vive o cristão. A mulher de Deus, o homem de Deus, o crente vive desse jeito. Em algum momento eu e você vamos receber açoites. Aqueles homens receberam açoites? Sim. Só que hoje
o açoite é figura de linguagem. Não é necessariamente físico, mas na vida, contratempos, frustrações, angústias, coisas que acontecem para tirar o nosso sossego, para tirar a nossa fé, a nossa esperança, para diminuir e alargar o nosso caminho, porque o nosso caminho é o caminho estreito que seguimos com Cristo, e passamos tranquilamente por Ele com paz, com segurança. Satanás cria situações para tirar você da presença de Deus, tenta convencer você de que Deus não te ouve, de que a sua oração não tem efeito, e quando você vê, você já está sendo açoitado, maltratado. São problemas que às vezes causam vergonha, e o seu vizinho pergunta: cadê o seu Deus? E o seu amigo, o seu colega de trabalho pergunta: cadê a sua oração? Cadê o jejum do seu pastor? Cadê o pastor do chapéu para orar por você? Cadê a igreja? Mas eles dificilmente vão encará-lo, porque eles não têm liberdade. Eu e você somos livres. Livres. E não tem tronco, não tem corrente, não tem cadeia, não tem adversário, ninguém capaz de prender-nos, de impedir as nossas conquistas. Nossas conquistas vêm de Deus, o Todo-Poderoso, pela fé. Hoje mesmo você vai experimentar grandes conquistas na sua vida. Presta atenção. Aqueles homens, não murmuravam, não reclamavam, não pensavam em desistir. Eu já vi bispo desistir por muito menos, pastor. Eventualmente eu recebo um telefonema de um bispo dizendo: eu não suporto mais, eu não aguento mais. E eu logo lembro e falo: provavelmente você está dentro de uma cela e preso a um tronco, com corrente. Mesmo assim você teria que aguentar. Porque esses homens, quando estavam nessa situação, eles oravam e cantavam louvores a Deus. É isso mesmo? E os demais presos, o quê? Ouviam. Porque você tem obrigação de fazer aqueles que estão presos e que não conhecem a Deus, não tem o que você tem. Eu e você temos a obrigação de fazê-los ouvir o louvor, a exaltação, a glorificação. Nós temos que fazê-los conhecer a Deus, o Deus que cuida de gente, que ama a gente, o Deus que não escraviza a gente, pelo contrário, os traz para a liberdade. Não para dar ocasião à carne, mas liberdade no sentido da crença, da fé, da esperança, das conquistas, dos direitos. Então presta atenção. De repente você está vivendo uma fase de açoites. Está sendo açoitado. Você nem sabe de onde vem, de que lado vem. Mas as dores, os açoites são na alma. E você sente as dores, as frustrações, humilhações, desprezo. Você sente, às vezes, o fracasso. E as pessoas fazem questão de lembrar você. Há muitos anos, nem tanto assim, eu estava com a minha família aqui nessa cidade. E de vez em quando, alguns conhecidos, que já tinham sido amigos,
passavam por mim e às vezes até chegavam na porta da igreja aqui na Padre Luiz e na Miranda Azevedo, quem conhece? E perguntava: e aí, Valdemiro, cadê o seu povo? Cadê a sua fé? Você não é o pastor dos milagres? Eu lá ministrando para 10, para 15, para 20 pessoas. Eu já vi daqui ovelhinhas daquele tempo. Eu já vi daqui. Eu vi a dona Alice ali, ó. Lembra, dona Alice? Eu estava aqui em Sorocaba com a minha família. Quantas vezes eu pedia para a bispo e as meninas, ó, ficam lá nas cadeiras, não saiam de lá para dar volume. É? Eu queria pregar pelo menos para 20 pessoas. Aí uma ia no banheiro, eu já sentia a igreja esvaziar. Hoje, um dia desse, eu e a bispo estávamos na África. Lá na África, nosso povo é medido por quilômetro. Eu pergunto à polícia lá e os bombeiros, quantas pessoas? Senhor apóstolo, tinha 4 quilômetros de pessoas, 3 quilômetros de pessoas. É assim. É por quilômetro. E aqui no Brasil também, lá no Bagatelle, deu 3 milhões e 100 mil pessoas. Mas nós ministramos para 4, para 5, com elas 3 dava 7, né? E elas ensaiavam sair para me ajudar, falavam: fica aí, fiquem aí. E a gente cantava, louvava, adorava, e as correntes foram caindo, e os troncos foram sendo arrancados, e as cadeias foram sendo derrubadas, porque nós somos livres. Nós somos livres.